Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula sobre polímeros. E o meu grupo ele vai ser composto por mim, Júlia, pela Andressa e pelo Augusto. Aqui são alguns tópicos que nós iremos tratar ao decorrer desse vídeo, sendo eles a apresentação dos polímeros, as características e classificações, propriedades físicas e impactos ambientais. Pois bem, primeiramente, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas originadas a partir da união de várias unidades de moléculas menores, os chamados monômeros. A palavra polímeros, ela vem do grego e poli, que significa muitos, e meros, que significa parte, ou seja, muitas partes. Os monômeros, que são essas moléculas menores, elas se unem por meio de ligações covalentes em uma reação química que a gente chama de polimerização, que eu vou apresentar ela mais à frente. Bom, os polímeros eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro deles é os polímeros sintéticos, ou seja, que eles são produzidos em um laboratório por meio da ação humana. Desse modo, a gente pode destacar os diversos tipos de plásticos, as fibras sintéticas e os elastômeros. Além disso, a gente também pode destacar o polietileno, o polipropileno, o PET, que é um tipo de plástico, que é formado pelo politereftalato de etileno, o PVC, que é formado pelo policloreto de vinila, o nylon e dentre muitos outros. Aqui na imagem é possível a gente observar algum desses polímeros sintéticos, como eu falei anteriormente, o polietileno, o teflon, o PVC, PVA, a borracha sintética e o poliestireno. Além disso, nós temos também os polímeros, os biopolímeros, que são conhecidos também como os polímeros naturais, e eles são sintetizados por células, ou seja, nosso próprio corpo produz. O exemplo são as proteínas, o DNA, RNA e os polissacarídeos. Aqui na imagem a gente também tem algum deles, como por exemplo amido, glicogênio, celulose, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Bom, os polímeros eles podem ser formados por reações de polimerização, como eu havia dito anteriormente. Essas reações elas podem acontecer de duas formas, por meio da adição ou por meio da condensação. Na reação da adição, os monômeros eles vão possuir uma ligação dupla. Aqui na foto a gente pode observar o etileno, ele tem uma ligação dupla, e para quebrar essa ligação são utilizadas iniciadores que vão criar um sítio reativo no monômero, para que ele esteja propício a se ligar com outro e assim propagar a reação e fazer a cadeia aumentar até o seu estágio da terminação. Então, aqui na imagem a gente vê isso, que é o etileno, foi usado um iniciador, ocorreu a reação de polimerização e essa molécula ela se expandiu e formou o polietileno. E na reação de condensação ocorre uma reação intermolecular dentro da molécula, entre os grupos funcionais dessas moléculas, como resultado, na maioria das vezes, a eliminação de uma pequena molécula, como água, álcool ou ácido clorídrico, como a gente pode observar na imagem que está presente na tela. Existem diversos tipos de polímeros, que irão derivar da ordenação dos monômeros ou da estrutura molecular. Podemos identificá-los pela nomenclatura. Os homopolímeros são formados por um único tipo de monômero, já os copolímeros são formados por dois ou mais tipos de monômeros. Ainda, os copolímeros eles podem ser divididos de acordo com a sua estrutura de formação. Quando ocorre a alternação sistêmica dos monômeros, chamamos de alternantes. Quando não há um padrão, chamamos de aleatórios. Quando são dispostos em blocos que se repetem, denominamos em blocos. E também, por fim, quando servem como ramificações um do outro, chamamos de grafitizados. Aqui a gente observa, então, a estrutura de formação da cadeia de cada um, né, pelas imagens. Também a gente consegue classificá-los de acordo com sua estrutura. Quando eles
Eles podem ser lineares, eles podem ser ramificados. Quando eles fizerem cadeias lineares adjacentes com ligações umas às outras por meio de ligações covalentes, a gente chama de ligações cruzadas ou reticulados, que é quando as cadeias poliméricas elas são ligadas entre si, formando uma rede tridimensional. A gente observa também aqui na imagem. Também a gente consegue classificá-los de acordo com a sua função orgânica. A gente tem as poliamidas, que é quando esse polímero tiver uma função amida, poliéster, quando ele tiver uma função éster, policarbonato, quando ele tem duas cadeias com oxigênios ao lado da carbonila, e poliuretano, que é quando, ao invés dos dois oxigênios, a carbonila em um lado vai estar se ligando ainda a um oxigênio e no outro lado vai estar se ligando a um grupo amina e sua respectiva cadeia. Aqui eu trouxe a imagem do policarbonato para a gente identificar aqui a carbonila e os dois oxigênios. Um oxigênio vai estar sendo ligado com sua cadeia e o outro oxigênio vai ser a continuação para a formação do polímero. Aqui essa estrutura que eu trago, ela representa como é representado um polímero. Então a gente tem aqui as chaves e o N representando que esse monômero se repete N vezes para a representação do polímero. O que muda para o uretano é essa partezinha aqui ou essa aqui, né? Vai mudar de acordo com a cadeia. Ao invés de um dos dois oxigênios, ele vai ter um grupo amina e sua respectiva cadeia para a formação desse polímero. Falando um pouco então sobre as propriedades físicas. Variando a formação do polímero, nós vamos ter diferentes propriedades para cada um deles. E suas ligações intermoleculares, também variando, vão ter diferentes pontos de fusão e ebulição. As ligações mais fracas, chamadas de dispersão de London ou de polo induzido, serão as mais fáceis de quebrar. Esses fatores podem ser mais significativos conforme a sua posição e empacotamento. Quanto mais forte a ligação, mais denso, duro e resistente ao calor o polímero vai ser. O empacotamento também influencia na aparência e variabilidade química das estruturas. Quanto mais organizado ou cristalina for a cadeia, mais forte ela será. Sua dissolução é feita de forma que se adeque a partir da polaridade de cada um. Então, apolar e polar, sendo lenta e necessitando de horas e maior temperatura, mas também, variando o caso, pode ser imediata. Os polímeros e o meio ambiente. Por conta das propriedades que dificultam os processos de degradação dos polímeros e a alta presença deles em aterros sanitários, eles são considerados grandes vilões do meio ambiente, interferindo de forma extremamente negativa nos processos de compostagem e estabilização biológica. O descarte incorreto deles causa grandes impactos ao meio ambiente. Dentre eles, a gente pode pensar na alta concentração de resíduos plásticos, causando danos à biodiversidade, principalmente à vida marinha. A poluição de ecossistemas costeiros, dentre eles o manguezal e as restingas, e o processo de acumulação nas teias alimentares. Isso causa impactos gigantescos na saúde ecossistêmica e na saúde humana também, consequentemente. Então, levando em conta essa perspectiva, a solução mais apropriada visando minimizar o impacto é a própria reciclagem, por serem utilizados de diversas formas em todo o mundo. E um exemplo desse processo seria a produção dos refis de maquiagem e cosméticos que auxiliam nesse controle.